mensagem de domingo. Tema de hoje, a última reforma, parte 2. Diz a palavra do Senhor, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga, graças a Deus eu estou conhecendo a verdade. Amém. Você está numa igreja de conhecimento. Conhecereis. Você só pode conhecer quando você recebe conhecimento. Louvado seja Deus pela sua vida, por este ministério e pelo conhecimento que você está recebendo da verdade. Deve produzir mais ainda libertação em sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigada por esta noite preciosa. Obrigada, Senhor, porque somos teus. Estamos, Senhor, com os nossos nomes inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. De lá ninguém pode apagar. Isso nos dá segurança. Isso nos mostra, Senhor, a garantia que temos. O selo do Espírito Santo está em nossa vida. E é este Espírito que nos move e nos traz à tua casa, Senhor, para ouvirmos a tua voz, porque as tuas ovelhas ouvem a tua voz. O Senhor nos conhece e, como ovelhas que somos, nós te seguimos, Pai. Fala a cada coração. Ó Deus, fala a tua igreja sobre este momento histórico em que a igreja passa, Senhor. Uma reforma está acontecendo no mundo inteiro, Senhor, no seio da igreja cristã. E é importante que cada filho amado se conscientize do seu valor, do seu chamado, da sua instrumentalidade, mas que antes de ser usado por ti, possa ser talhado, trabalhado, Senhor, e ter os olhos espirituais iluminados para compreender aquilo que antes não compreendia. Em nome de Jesus, recebemos esta palavra com ações de graças. E toda a igreja diga amém e amém. Meus irmãos amados, mais que vencedores, filhos na fé, família bendita de Deus sobre a terra, rebanho de Jesus Cristo, que Ele me deu o pastoreio, a honra de pastorear nesta cidade. Louvado seja Deus por sua vida. Nós estamos, desde domingo, falando sobre este tema da última reforma. E nós precisamos entender o porquê da igreja de Cristo ter que passar por uma reforma. A palavra de Deus diz que os céus estão retendo Jesus. E Ele não virá até que todas as coisas sejam restauradas. Então, nós sabemos que a vinda de Cristo também está ligada à restauração de todas as coisas. E para que todas as coisas sejam restauradas na igreja, a primeira coisa que precisa ser restaurada, que vai produzir restauração em todas as outras áreas, é a palavra. A palavra de Deus precisa ser restaurada nos altares. Infelizmente, nós vemos hoje muitos altares que têm tudo menos a palavra. Tem show, tem testemunho, tem entrevista com o capeta, tem, que mais tem? Tem dinheiro, tem campanha, tem distribuição de tantas coisas. Não tem palavra. Sem palavra não há restauração de nada. Então, o nosso ministério foi levantado para ver a restauração de todas as coisas, para ser um instrumento dessa restauração, começando pelo altar, começando pela palavra. Infelizmente, amados, a igreja que precisa de reforma hoje é a igreja cristã, é a igreja protestante, é a igreja evangélica. Grande e expressiva parte da igreja de Jesus Cristo ainda acredita, tremam os céus, que o homem tem livre-arbítrio, que é o homem que decide as coisas de Deus, que o homem, se quiser, ele aceita Jesus. Se ele não quiser, ele não aceita. Ainda se acredita que o nosso Deus, na carne, Jesus, morreu por todos e não somente por alguns. E aí nós vemos os dramas pelos quais passa o cristianismo. Em Isaías 53, só para a gente lembrar um pouquinho, versículos 11 e 12, está escrito: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Está falando de Jesus na cruz.
e ficará satisfeito. Jesus viu a sua obra na cruz e ficou muito satisfeito. Ele não ficou desanimado, desesperado, não é? Como nós ensinamos aqui, tão bem falou o pastor Maurício, que as pessoas aí pensam que o diabo frustrou os planos de Deus. Não, o diabo não frustra Deus, jamais frustrou Deus, jamais frustrará. O plano de Deus é perfeito, infalível e soberano. Então, na cruz, na verdade, Jesus, com o seu trabalho, com a sua alma, ele ficou satisfeito. Diz mais: o meu servo, o justo, está falando do Senhor Jesus, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Diga, muitos. Porque as iniquidades deles, as iniquidades dos muitos, levará sobre si. Então, Jesus veio para levar as iniquidades de muitos, de muita gente. Não de todas as pessoas, de toda a gente. Amém? Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, muitos. Aqui, eu disse domingo, estou apenas fazendo um repasse, está a palavra muitos, e é preciso, é necessário nós conhecermos, porque esta palavra muitos faz parte da revelação para a igreja que precisa ser reformada. A lógica humana diz: Jesus veio para todos. A tradição religiosa no nosso país diz que Jesus veio para todos. Que quem exercer o seu livre-arbítrio e aceitá-lo, será salvo. Quem não exercer o livre-arbítrio, ou quem exercer e não aceitar, será condenado. Deixam Deus refém do homem. Criaram um homem gigante, um homem poderoso, um homem cheio de razão, e um Deus pequenininho, um Deus refém desse homem pecador, desse homem corrompido. Então, nós temos que entender que tudo que você ouve aqui, tudo que você vê nesta igreja, está na palavra de Deus. Tem o respaldo da Bíblia Sagrada. E, amados, nós vemos tudo que Deus já revelou, agora sendo testificado pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós, neste ministério, descansamos na palavra de Deus. Nesta igreja, nós amamos a palavra de Deus. Nós amamos as Sagradas Escrituras. Nós temos amor pelo ensino fiel, pelo ensino sincero, puro da Bíblia Sagrada. Porque nós entendemos que só quando se conhece a verdade pode produzir libertação. Então, eu quero mostrar, nesta primeira parte da reforma que nós estamos, porque vai vir muita coisa aí para você entender a reforma. Mas nesta primeira parte, nesta introdução, nós precisamos aprender alguma coisa com urgência e levarmos esta revelação para as outras pessoas. Mateus 26, 27 e 28, palavras do Senhor Jesus, que diz: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos vós, porque isto é o meu sangue, o sangue da... Então tinha uma velha aliança. Jesus pega aquele cálice um pouco antes de ir para a cruz e diz: olha, este sangue que vai ser derramado não tem nada a ver com a velha aliança. Este sangue derramado é o sangue que marca uma nova aliança, derramado em favor de... derramado em favor de muitos. Você está vendo a coerência com Isaías, que nós acabamos de ler lá atrás, tá? 53. Derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Então, a remissão de pecados não é para todos. Muitas vezes a palavra todos tem a ver com a palavra muitos, nós vamos ver aqui, não é? Você vai acabar de entender esta revelação. A sociedade cristã no nosso país pensa que Jesus morreu por todos e que todos têm o direito de ser salvos. Mas não é isso que diz a Bíblia Sagrada. Mateus 20, 28. Vou lhe mostrar hoje, tintim por tintim. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por... Então, Jesus veio dar a sua vida em resgate. Ele veio pagar o preço
Para tirar da mão do diabo quantos? Muitos, não toda a humanidade. Jesus não morreu por toda a humanidade. Eu não concordo. Já disse aqui domingo. Então vai discutir com Deus. Vai falar para ele que você não concorda com a Bíblia. Aí é um problema seu. Nós aqui concordamos. Nós temos até um slogan que diz: se está na Bíblia, nós... Então, o Filho veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quem é que aguarda Jesus na segunda vinda? Os muitos pelos quais ele derramou o seu sangue. Nós vamos ver, amados, a partir de agora, como é que Deus deixa claro, ainda mais, que ele veio para os seus. E que é os seus que ele chama de muitos. Os irmãos estão entendendo? Então, os muitos pelos quais Jesus derramou o sangue são os seus. São os que pertencem a Jesus. Amém? Jesus veio por muitos. Você precisa saber quem são os muitos pelos quais ele deu a sua vida. Então, Jesus chama esses muitos de trigo. Jesus chama esses muitos de ovelhas. Às vezes, Jesus fala que são 100 ovelhas. 100? Não é um número literal, é para sabermos que há um número fechado de ovelhas, tá bem? Nenhuma mais, nenhuma menos, um número certo. Jesus chama de 144 mil, é uma tipificação das 12 tribos de Israel, tá bem? Multiplicada pelos 12 apóstolos que levam a revelação do reino. Então, são expressões bíblicas que se referem a um grupo fechado. Jesus fala, os que me amam, os que amam a minha palavra, os que são obedientes, os que têm a semente incorruptível, aqueles que não vivem na prática do pecado, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando neles. Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que está onde? Voando como uma pombinha no teto das igrejas. Não. O Espírito Santo que é em vós... Quando Paulo escreveu isso aos romanos, ele conhecia cada membro da igreja de Roma. Ele estava escrevendo uma carta. Ele sabia se aquelas pessoas falavam em línguas espirituais. Ele diz, por meio do seu Espírito que em vós... habita. O Espírito Santo já habita na vida daquele que crê. Porque no dia em que você crê para a salvação, você é selado, revestido, batizado, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Diga amém, eu recebo esta palavra. Muito bem. Então, quem são esses que têm o Espírito Santo de Deus habitando neles? São os muitos pelos quais Jesus morreu. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Salvação dos muitos filhos que ele conduz à glória. Quem está entendendo? Amém. Romanos 5,15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, quer dizer, quem pecou por causa do pecado de Adão? Toda a humanidade já está em pecado, mas quem não tinha pecado e foi marcado pelo pecado foram os muitos que morreram espiritualmente. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre... Então a graça não é para todos, a graça é para muitos. Quem está compreendendo, diga, eu estou compreendendo, bispo. Então, quem são os muitos? Os muitos são aqueles que são as pessoas em quem o Espírito Santo de Deus habita. São aqueles que têm a semente da salvação. Esta é a verdade. Isto aqui é bíblico. Mesmo que o sistema religioso, evangélico, protestante, cristão, sei lá, denominacional, se oponha. A verdade é essa. Se a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino, nós temos que falar em linha com a palavra de Deus, com o reino. Segundo aos Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, se Deus fala pela minha boca, eu não posso falar uma coisa diferente do que está na Bíblia. Agora, você imagine que encrenque estão os pregadores, que são chamados embaixadores de Cristo, tem que falar aquilo que está na Bíblia, aquilo que é do reino, e eles falam outra coisa, outras doutrinas. Estão numa encrenca séria, porque são embaixadores de Cristo para falar segundo Cristo fala. E Cristo fala o que está na Bíblia. E se alguém fala diferente do que está na Bíblia, não é embaixador de ninguém, muito menos de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, isso aqui é seríssimo, não é? O que Deus fala por nosso intermédio? O que está aqui. Essa é a nossa constituição do reino. Amém? É isso que nós seguimos. Então, eu sei que aqui há muitas pessoas. Domingo eu reparava as expressões enquanto eu pregava, né? Ainda mais que tinha muita visita. Então, sei que muita gente está aqui, ou pela internet, ou que vai ouvir este CD, como eu, não conheciam estas verdades. Porque o espírito do presente século, o espírito do mundo diz o seguinte: Cristo está aí. Quem quiser aceitar, que aceite. Esse vai ser salvo. E quem não quiser, problema dele. Ele não quis, ele deu as costas a Jesus, ele vai para o inferno porque ele quis. Então, esta é a mensagem que está aí fora. A maioria das igrejas prega isso aí. Você sabe, todo culto quase nas igrejas nós conhecemos aí fora, tem apelo de domingo. O que é um apelo? Quem quer aceitar Jesus? As pessoas vão para frente, eu quero. Só que antes, fazia aquele dramalhão. Aceitem, dá uma chance, abre a porta do coração. Se você não aceitar, você vai ser morto com um tiro na cabeça. Se você não aceitar, quem sabe na próxima esquina você bate num poste e morre esmagado. Quem sabe se você não aceitar, seu marido vai lhe trocar por outra. E aí vem aquelas... E a pessoa fala, quem quer aceitar Jesus? Lá vai. E às vezes o pregador olha e fala assim, tem pouca gente. Vou dar mais uma chance, hein? Jesus está dando mais uma chance. Agora eu vou falar sério. Quem não quer ir para o inferno arder com um garfo do capeta espetando, os bichos comendo, quem quer aceitar Jesus? Eu aceito. Então, normalmente, as pessoas vão em troca de alguma coisa. As pessoas vão ou por medo, ou porque elas pensam que elas estão se livrando de alguma coisa muito terrível, ou porque elas vão receber alguma bênção. Mas não é isso que diz a palavra de Deus, amado. Judas 12, 13 mostra aqui que existem pessoas que não são para salvação, são semente da perdição. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Estão por aí, misturado aí na sociedade, vão nas casas das pessoas, em festas, como se fosse uma pessoa comum. Banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Não é que são pastores, são pessoas cheias de si, das suas ideias. Elas mesmas se apacentam. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, tá bom? Nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, existem pessoas que são semente da perdição, são guardadas para as trevas, para sempre. Então, são pessoas que vão se perder, porque já estão destinadas à perdição. Diz o versículo 19, são estes os que promovem divisões, são sensuais, não têm o Espírito. Então, não é de Jesus, não tem o Espírito de Deus. Bispo, mas e os muitos? Os muitos não são esses. O versículo 20 diz quem são. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, são os que têm a fé dom de Deus, a fé santíssima. Orando no Espírito Santo, podem orar no Espírito, porque tem o Espírito habitando em si. Amém? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, assim, você é guardado pelo próprio Deus de tropeço, para você ser apresentado na glória sem mácula. Amém? Perdoado, lavado no sangue do Cordeiro. Quem são esses aqui, né? Que são guardados? São os muitos pelos quais Jesus morreu. Você está entre os muitos pelos quais Jesus morreu? Ou aqueles rochas submersas, espumando as vossas sujidades? Quem? Você está no muitos?
Diga, graças a Deus, eu faço parte dos muitos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 18, 1. Atos dos Apóstolos 18, 9 e 10. Próximo. Aí. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Falei disso domingo, não é? Paulo estava ali, ia pregar numa cidade cheia de adversidades, de perseguições. O Senhor apareceu, falou com Paulo e disse assim: Paulo, não tenha medo, fala mesmo que você veio aqui para falar, fala de mim, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Toda a cidade não era de Deus, mas tinha lá muita gente de Deus. Quem são este muito povo nesta cidade? Os muitos pelos quais Jesus derramou o seu sangue. Amém? Você faz parte dos muitos nesta cidade de São Paulo. O Senhor também tem muito povo nesta cidade e incluiu você neste povo. Tem mais alguém? Lógico que tem. Nós vamos pregar para que aqueles que são parte desses muitos ouçam a voz de Deus e também reconheçam o chamado do Senhor e o siga. Você está entendendo? Amém? Amém? Estão assustados? Amém. Glória a Deus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Eu espero que você também esteja hoje feliz, regozijando a palavra, dando glória a Deus aí no seu lugar. Porque creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você está crendo em Jesus? Você crê nesta palavra? Então você vai morar comigo no céu, a vida eterna, para sempre. Amém? E quem não crê? Não vai. Simples. Fica todo mundo aqui tentando dar um jeitinho, não é? Para o filho da perdição, o filho da besta, e para o céu. Não precisa dar jeitinho. Não tem nenhum jeitinho, nenhum jeitão. Quem é para a salvação vai ter vida eterna. Está escrito aqui: creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem é que destinou para a vida eterna? Deus. E quem não destinou alguns para a vida eterna? Deus. Ele que é o soberano Senhor. Amados, isto é dar soberania total a Deus. Creu quem tinha que crer. Você já viu que tem pessoas que ouvem a palavra junto com você, ouviram a palavra junto com você? Uns creram, você creu. E quem não creu? Quem não creu, amado? Creu. Creu quem tinha que crer. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você é destinado para a vida eterna. Olha o seu irmão, vê se ele tem cara de vida eterna. Fala sério, vai. Ou ele está muito bravinho aí. Amém. Que amado é, hein? Então, quem são os muitos destinados para a vida eterna? Os muitos pelos quais Jesus morreu. É importante você conhecer isso para você descansar em Deus. Ou alguém aqui ainda ficava assim: será que eu vou para o céu? Alguém pensava isso? Será que eu vou para o céu? No fim das contas, será que eu vou mesmo? Agora você sabe que você vai. Você pensava isso, André? Tinha certeza? Tinha um receio? Eu morria de medo, eu tremia nas bases. A tia Lu não dormia à noite quando tinha pregação. Jesus voltará. Ela não dormia à noite. Ai, meu Deus, me leva, me leva. Um dia acabou uma pregação com uma pergunta da pastora. Você se lembra, pastora Silmara? Quem aqui tem certeza que se Jesus vier esta noite vai subir? A tia Lu ficou de mão abaixada. Quando acabou o culto, a pastora chamou ela em particular e falou: diaconisa, era uma diaconisa, né? Não tem certeza se Jesus virá? Em vez dela dar a certeza, falar: você é salva, né? Ela diz: tem que ver o que está errado. Realmente pode ser que você fique. Porque se é uma diaconisa não está certa se vai com Jesus, deve estar fazendo muita coisa errada. Não é que fazia coisa errada, é que não tinha conhecimento da palavra. E o medão? Irás ou ficarás? Aquele dia você do telefone disse que manda dizer que eu não estou. Pronto, vai ficar. Então, a salvação era muito frágil, não é, irmãos? A gente não tinha esse conhecimento, a gente ficava pensando: e se eu for para o inferno? E se no fim das contas, né, essa história aqui não for muito verídica?
Mas agora, esta palavra chegou à sua vida para lhe dar descanso no Senhor. Repouse em Deus. Amado, nós vamos viver no céu. Passar a eternidade com Jesus. Amém? Muito bem. Graças a Deus que você está crendo, né? Então, quando se prega esta verdade, ou as verdades bíblicas, a verdade é respaldada. Ela é respaldada pelo Espírito Santo, ela é respaldada pelos anjos do Senhor. A verdade separa a ovelha do lobo. A verdade separa os que amam a Deus dos que não amam a Deus. A verdade separa os que têm coração de terra boa dos que têm coração que não é terra boa. Então, nós não andamos segundo a letra. Você já viu que às vezes você lê uma coisa... Aliás, esses versículos você leu muitas vezes, e eu também, e não entendia nada. E agora, por que você entende? Porque atrás da letra, não é na folha de trás, por trás dessa letra tem um Espírito de Deus, que dá vida agora à palavra. Você está percebendo? Por isso que a própria palavra diz, a letra mata. Se você ficar lendo com lógica racional, sem revelação... Você morre. Não tem chance nenhuma. Mas quando você entende pelo Espírito de Deus aquilo que está ali, a revelação de Deus, então você tem vida e vida em abundância. Amém? Então, todos nós, não é que nós vamos para o céu porque nós somos bonzinhos. Nós nascemos em pecado. Todos nós. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade. E olha que era o salmista, hein? E em pecado me concebeu minha mãe. Não é que sua mãe pecou porque ela teve uma relação sexual com seu pai e nasceu você. Porque se você é oriundo da igreja católica, você aprendeu isso, com certeza. Não é? Que o bebê, ele é o quê? Ele vem em pecado, ele é pagãozinho. Tem até uma roupa que chama pagão, né? Coisa triste para o bebê. Fazer um enxoval cheio de pagãozinho. Faça o seu enxoval cheio de crentinho. Que pagãozinho aqui. Então, se tem essa ideia, não é? De que a criança precisa ser batizada logo cedo, na igreja católica, põe lá o salzinho, faz a cruzinha, joga a água com a conchinha, né? Para tirar a mancha do pecado. Que é isso? E dizem que o pecado original é a relação sexual que deu àquela criança. Pois se Deus fez desse jeito para dar a criança... Então Deus é o autor do mal, o autor do pecado? Deus não é o autor do pecado. Deus diz, crescei, multiplicai-vos, sabe, fecundai, povoai a terra. Isso era a ordem do Senhor. Então nós nascemos em pecado porque nós herdamos o pecado de Adão da desobediência. O pecado de Adão e Eva não é pecado sexual. É que todo mundo tem mania de ver aquelas figuras que fizeram de Adão, peladão, com a folhinha da parreira. A Eva... E diz, não era esse o pecado, queridos. Não era esse o pecado. O pecado era, não mexa naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi desobediência, usurpação e uma série de outras coisas. Não tem nada a ver com isso aqui. De sexo. Eu nasci na iniquidade porque eu carrego o pecado da desobediência, da rebelião na minha carne. E em pecado me concebeu minha mãe. É para você entender que todos nós, no ventre da mãe, já carregamos o pecado na carne. Deu para entender? Amém? Então, já nascemos todos assim. A verdade é que Jesus é o remédio para essa condição lamentável que nasce o Filho de Deus. Ele veio buscar aqueles que se haviam perdido, porque eram predestinados em amor para serem salvos por Jesus Cristo. Amém? Por isso que você foi alcançado. E quem não é, bispa? Quem não é? Diz o salmista no Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Não é só que tem pecado na carne, já se desviam. O ímpio desde a barriga é um desviado. Nascem e já se desencaminham. Nasceu já é filho da perdição, proferindo mentiras. Eu disse aqui domingo, alguns ficaram chocados, né? Tem certas crianças que você já olha que aquilo lá não é boa coisa. Até se usa uma certa expressão, não, mas que capetinha, hein?
E não quer dizer criança levada, criança ativa, são crianças más. São crianças destruidoras, destrutivas. Não é? Por quê? Porque desde que nasce, já não é de Deus. Então, você tem que ter os teus olhos espirituais abertos hoje, para compreender isto aqui são mistérios, estavam ocultos, agora estão sendo revelados a você. Olha Mateus 1, 21. Ela dará à luz, está falando de Maria, um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Olha o livre-arbítrio de José, amado, de Maria. Não puderam escolher nem o nome da criança. Eu acho tão interessante quando as pessoas ficam batendo essa coisa. O homem tem livre-arbítrio. Jesus disse assim, ó, José, a tua mulher vai dar à luz e o nome da criança você vai pôr Jesus. Ele disse, não gosto. Não teve nada disso. Disse, sim, senhor. Não é? Era ovelha. Porás o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus veio salvar o seu povo, o povo de Jesus. Jesus tem um povo. Diga, Jesus tem um povo. Diga, eu faço parte desse povo. Então, Jesus não veio salvar todos os povos da terra. Ele veio salvar o dele. Você sabe que essa mensagem da graça de Deus, ela despe o homem do orgulho, despe o homem daquela glória humana, todos nós, amados. E coloca a glória em Deus, de onde nunca deveria ter saído. Deus é que tem a soberania, a glória, a honra, o poder. E nós não podemos rejeitar essa graça, amados. Quem rejeita essa graça é soberbo, não é humilde diante de Deus. Os falsos conceitos, quando você recebe a graça, desaparecem. Você que aprendeu isso que eu falei aí, do pecado original, da manchinha, não sei o quê. Quando você conhece a graça, que Deus lhe revela a verdade, essas coisas bobas, ridículas, tolas, todas elas desaparecem. Você fala, ai meu Deus, quanta bobagem. Quanta coisa eu aprendi que não tem nada a ver com Deus, não está na Bíblia. Não é verdade? Então, e quem não é assim, bispa? Agora nós vamos ver a outra semente um pouquinho. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todo mundo vai entrar nos céus. Isto é fato. Porque há semente da perdição no meio também do povo de Deus. Acha que todo mundo é igual, mas não é. É alguém que também fala, Senhor, Senhor, mas esta pessoa tem uma coisa que não é de Deus. 22 e 23. Muitos, naquele dia, agora está falando de um outro grupo, hein? Você faz parte dos muitos pelos quais Jesus derramou o sangue. Agora tem um outro grupo aí, que também são muitos. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ih, tem gente que até profetiza em nome de Deus. Próximo. E em teu nome não expelimos demônios? Ai, tem gente que expele capeta em nome dele. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ai, pronto. Então você precisa saber que é possível ter um grupo de pessoas expelindo demônios, fazendo milagres e profetizando em nome de Jesus, mas que não são de Jesus. Olha o que diz agora o versículo. Não diz nada. Eu já vou lá para lá. Amado, nós temos que entender isto aqui. Não estavam fazendo milagres? Não estavam essas pessoas em nome de Jesus aqui profetizando? Mas Jesus vai dizer aqui que nunca conheceu essa gente. Nunca Jesus os conheceu. Ele diz assim, naquele dia eu vou dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos, olha aqui, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Mas nós expulsamos o demônio em teu nome, nós curamos, nós fizemos milagres, nunca vos conheci, não conheço vocês, apartai-vos de mim, os que praticais a... Então são pessoas da prática, que têm uma vida de iniquidade. Quem está entendendo? Mas bispo, peraí, não estavam fazendo sinais, curas, milagres? Jesus nunca conheceu essa gente. Então, quem são estas pessoas que Jesus diz, nunca vos conheci?
são outra semente que está habitando a terra. São os filhos da perdição, são os da iniquidade. Ora, quer dizer que tem outra turma que Jesus não conheceu? Tem. E quem são os muitos pelos quais Jesus morreu? São os filhos de Deus, os chamados filhos de Deus. Aquela outra turma são os filhos do diabo. Enganam. Porque tem muita gente que não tem essa revelação e fala, tudo é igual. Não é. Jesus não vai dizer que, venho aqui. Não, eu nunca vos conheci. São semente da perdição. Nós somos semente da salvação. Eles são os filhos do diabo, nós somos os filhos de Deus. Amado, isso que você está aprendendo aqui é palavra de Deus, isso aqui é doutrina. Isso é ensinamento. Isso se chama na Bíblia a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina certa. Malaquias 2, 5 e 6, quer ver? Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Então está falando de Jesus. Jesus apartou a muitos da iniquidade. Quem ele não apartou da iniquidade? Quem já era da iniquidade, era para a iniquidade, era filho do diabo. Jesus não veio para esses e não apartou a iniquidade desses. Apartou a iniquidade da minha vida e da sua vida. Amém? Bispa, me prova isso. Romanos 8, 29 e 30. Lembra-se que Jesus disse dos outros lá? Nunca vos conheci. E você? Jesus conheceu? Porquanto, aos que de antemão conheceu. Presta atenção. Aos que não é todo mundo. Aos que, ele está falando de um grupo. Você sabe português? Aos que, tá? Aos que ele de antemão conheceu. Quer dizer que tem um grupo de pessoas que ele conheceu antes da fundação do mundo. Quem são? Os muitos pelos quais ele morreu. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Diga, eu sou um predestinado. Isto é forte, hein? Isto é forte, hein? Você é um predestinado desde antes da fundação do mundo. Opa! Também os predestinou para serem o quê? Jogados no inferno. Não, conforme a imagem de seu filho, conforme Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primeiro filho entre muitos irmãos. Não é toda a humanidade. Irmã. Cuidado quem você vai chamando de meu irmão. Meu irmão. Carioca é muito assim, meu irmão. Não, meu irmão. Não é todo mundo que é irmão, não. Tá bem? Entre muitos irmãos. Quem são os muitos irmãos? Os muitos pelos quais Jesus derramou o sangue. Dos quais ele é o primogênito, o primeiro. E aos que predestinou? Você já viu que ele te conheceu antes da fundação do mundo e ele te predestinou. E aos que predestinou, o que ele fez com você depois? A esses também? Achava que você estava aqui pelos meus lindos olhos? Ele chamou você. Onde você estava? Eu não sei. Ele sabe. E ele foi lhe chamar. Ele lhe chamou. Usou um jeito, uma pessoa, uma circunstância. Ele foi lhe chamar. Por quê? Por que ele lhe chamou? Porque você era bonzinho? Não, porque você era um predestinado. E como um predestinado, você tinha que ser chamado. E aos que chamou? Agora ele lhe chamou, botou você sentado aqui na cadeira estofada da Cristo Vive e fez o quê? E aos que chamou, a esses também? O que é isso? Tornou justo, perdoou os seus pecados, lavou você das suas iniquidades, nada consta. Você é diante de Deus uma nova criatura, limpo, sem pecado, perdoado, regenerado, novinho em folha. Que bênção! E aos que justificou? E agora, bispa? Agora eu já estou justificado. O que vai ser da minha vida? Agora vem os legalistas e dizem assim, cuida de ti, viu? Cuidado, vigia, hein? Vigia.
Senão vai acabar teus dias no inferno. Não, senhora. Não, senhor. E a esses, aos que justificou, a esses, os salvos em Cristo Jesus, também glorificou. Já está determinado o teu destino final, a glória eterna, a vida eterna. E enquanto salvo e justo nesta terra, você vai manifestar a glória de Deus na sua vida. Vão ter que olhar para você e ver Jesus na sua vida, porque foi para isso que você foi predestinado. Amém? Quem está se sentindo? Estufa o peito aí de, o que é? Não sou coisa pouca não. Porque tem irmãozinho, ora por mim, sou um gafanhotinho. Sou o vermezinho de Jacó. Eu sou o pó do sapato. Pastora, fala sério, né? O que essa palavra mudou, a nossa identidade agora é conhecida. Nós não sabíamos. Agora você pode dizer, peraí, Deus me conheceu de antemão. Eu sou um predestinado, sou um eleito, sou um escolhido. Eu sou justificado no sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque Ele me chamou. E Ele colocou a glória dEle na minha vida. Eu tenho vida eterna. Eu já tenho um destino pronto, traçado, determinado. Amém? Está feliz? João 6,64. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Cadê o livre-arbítrio? Foi para o espaço. E eu o ressuscitarei no último dia. Então ninguém pode vir a mim se o Pai não traz, amado. Não tem jeito. Não, eu dei uma chance para Jesus. Abaixa o facho, querido. O que é isso? Que vergonha. Você só veio porque o Pai lhe trouxe. E essa palavra no original grego é arrastar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o arrastar. Você e eu, sabe muito bem, sabemos nós, que viemos arrastar. Eu vim arrastada, amado. Porque eu disse, crente nunca vou ser. O senhor diz, deixa-me rir, menina. Me arrastou. Me arrastou. Onde estava o meu livre-arbítrio? Não existia. Fizeram eu acreditar que sim, para eu achar que eu era bam. Não tinha nenhum livre-arbítrio. Eu era uma escolhida, eleita, predestinada. E você também é. Amém? Então é o Pai que traz. Diga, é o Pai que traz. Diga, é o Pai que arrasta. Diga, foi Ele que me trouxe aqui hoje. Porque Ele quis falar com você dessa última reforma, amado. Efésios 2:1. Olha como você estava e eu. Ele vos deu vida. Como é que nós estávamos? Estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Morto escolhe alguma coisa? Você espiritualmente era um morto. Você já foi num velório? Você já viu um morto? Tem velório que é muito chique. Serve salgadinho, serve café, serve chá, água, né? Fruta, aquela coisa toda. Você já viu alguém oferecer alguma dessas coisas para um morto? O morto que aceita um cafezinho também, afinal, tantas horas aí deitado, quer um cafezinho. Você já viu um morto aceitar alguma coisa e recusar? Também não. Morto é morto. Era assim que você espiritualmente e eu estávamos. Então, aceita Cristo, que você não tinha condição nem de ouvir essa voz, nem saber quem era Cristo. Você estava mortinho da Silva, dos Santos, de Abreu, de Almeida, qualquer coisa. Você era um morto espiritualmente. E precisava de alguém muito, muito especial e sobrenatural para lhe dar vida. E diz que Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Você estava morto, Ele lhe arrastou, Ele lhe pôs na igreja para você ouvir a verdade. E aí, ouvindo a verdade pôde lhe libertar. O Espírito de Deus, amado, entra na pessoa e faz essa pessoa confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso já aconteceu com você? Então diga, eu sou salvo para sempre. João 12, 31 e 32. Chegou o momento, olha Jesus falando isso, olha agora. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe. Quem era esse príncipe do mundo? Satanás. O seu príncipe será? Jesus ia para a cruz. Esse príncipe, Satanás, foi ou não foi expulso? Foi? Tem certeza?
Mas os crentes aí fora não têm certeza. Ficam aí falando com ele, expulsando, fazendo corrente, campanha. Vamos vencer, fazer uma batalha com o príncipe. Não, querido. E eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Que todos são esses? Agora você tem toda a humanidade? Não. Todos os muitos pelos quais ele derramou o sangue. Isso significa que nenhuma ovelha se perderá. Nenhum predestinado, vocês viram o pai da Solange, nenhum predestinado vai ficar de fora. O Senhor tem derramado seu sangue por muitos. E destes muitos, todos têm que ir a Jesus. Isso não é lindo? Então descanse. Tem uma pessoa que você conhece, que você ama tanto, que você gosta tanto. Você quer que venha a Jesus? Amado, amado, vai vir para Jesus. Nenhuma ovelha vai ficar de fora. A nossa família virá, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quem são esses todos aqui? Os muitos pelos quais Jesus morreu. As ovelhas, os eleitos, os predestinados. Todos nós. Diga graças a Deus. João 5:21, tem que acabar. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho, Jesus, vivifica aqueles a quem? Não é? Vamos resolver uma coisa aqui. Quem é que quer quem? É o homem que quer Jesus ou é Jesus que quer o homem? O filho, o eleito? Jesus. Que querer que vai prevalecer? O seu ou o dele? O dele. Então diz que ele vivifica, ele dá vida, ele salva aqueles a quem? Deus é soberano. É como ele quer, é com quem ele quer, amados. Graças a Deus porque ele quis com você. Graças a Deus porque ele já lhe vivificou. Aqui, amados, nós não discutimos com Deus, amém? João 8:44. Olha Jesus falando para aquele outro grupo. Lembra o outro grupo? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus olhou para aquele grupo certa vez e disse assim: vós sois do diabo. Não tem nada a ver com vocês da direita. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Quer dizer que tem gente que tem um pai que se chama diabo. E quereis satisfazer-lhe os desejos. É um povo que faz o que o diabo quer. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Então eu lhe pergunto, como é que um Deus de amor diz a um grupo de pessoas estas coisas aqui? Vocês são filho do diabo, porque vocês fazem os desejos do vosso pai. Não é Deus, não é amor? E Deus não disse isso para um grupo de pessoas? Irmãos, quem aqui dentro desta igreja crê de todo o seu coração que é o filho do diabo? Eu vou dormir como um passarinho essa noite. Passarinho não, como gente, passarinho dorme em pé. Versículo 47. Quem é de Deus, olha o que o Senhor diz. Ouve as palavras de Deus. Você está ouvindo? Então você é de Deus. Por isso, disse para aquele outro grupo, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então não sou eu aqui, não fique brava com a sua bispa, por favor, tá? A palavra de Deus diz que tem gente que não é de Deus. E Jesus, quando falou isso, amado, olha, foi um escândalo, mas ele falou com todas as letras. Não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem aqui é de Deus, diga amém. Amém. Há pessoas que não dão ouvidos a Deus, você dá. Então você é diferente, você é do outro grupo. João 10, 14 e 27. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você está aqui seguindo a Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Somos ovelhas dele. E o que está acontecendo com você através destes ensinamentos? Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Parece eu, Paulo, aqui. Até ser Cristo formado em... Você está percebendo que Cristo está sendo formado em você?
Cada culto tem mais de Cristo formado na sua vida, pelo conhecimento. Isso aqui, ó, amado, para sair uma mensagem dessa é quase que dor de parto para mim. Eu suo, eu choro, eu me espremo, eu mudo, eu rasgo o papel, eu volto, eu escuto, eu falo, oro, Senhor, é isso, não é que caminho, pai. Aí eu chego aqui, e para mim, amados, isso aqui é maravilhoso, já me cortou, já entendi. Mas eu sei que Deus está sendo formado em cada vida que Ele plantou neste ministério. E este é o meu trabalho, formar Cristo em você. Para você viver como cabeça nesta terra, está por cima. Amém? Reinar em vida. Vamos lá, Filipenses 1,15. Estamos acabando. Alguns efetivamente... Olha agora. David, escuta isso aqui. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Quer dizer que tem gente que prega por inveja. Tem uns copiões, né, bispo? Tem. E porfia. Tem outros que pregam a Cristo por guerra, contenda. Quantos saem de uma igreja? Ah, é? Não gosta? Briga com o pastor, não sei o quê. Vai abrir uma portinha lá na garagem. Diz, agora ele vai ver só se eu não tiro as ovelhas dele. Está pregando lá. Por porfia. Outros, porém, aleluia, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Quer dizer, Paulo fazia um trabalho honesto, limpo, e tinha aqueles que ficavam lá confundindo as coisas. Sabe que essa história se repete e hoje ela se multiplicou tremendamente na humanidade. Tem gente pregando um Cristo que não tem nada a ver com o verdadeiro. Quem pregar que tem livre-arbítrio já pega outro Cristo, outra palavra, outro evangelho, outro espírito. As verdades da graça, amados, têm que ser proclamadas. Você não vai se calar, você vai falar isso para alguém. Amém? João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira... Que mundo Ele amou? A humanidade inteira. Não, senhora. O mundo dos eleitos. Que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê... não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para todo aquele que crê. E quem é o que crê, bispa? São as ovelhas de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem porque creem. Jesus veio para as ovelhas, Jesus não veio para os lobos. Amém? São aqueles que não se perderão e jamais perecerão. Diga, eu jamais me perderei. Diga, eu jamais perecerei. Bispa, vamos acabar. E para crer, o que é preciso? 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus já está na pessoa, aí a pessoa não pode falar isso aqui, olha. Ok, afirma. Anátema Jesus. Quem tem o Espírito Santo não chama Jesus de maldito, desgraçado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, crer nele como Salvador, senão pelo Espírito Santo. Então, para crer, é preciso ter o Espírito Santo. Jesus só vem a quem ele já colocou o Espírito Santo dentro. Isso é a maior revelação de todos os tempos. Que a pessoa, na lei, ela pensa que ela vai, ela dá uma chance, ela aceita. Aí depois ela vai na escola dominical, a classe dos catecúmenos. Aí ela fica lá como os cordeirinhos, aprende... Você dava aula nos catecúmenos, diaconisa Cris. E fica ali, e vê ali o beabá, e depois ela passa num batismo de águas, e depois vem o deserto, uma coisa horrorosa, ela é tentada, e depois ela vai num culto de busca, e aí ela fica lá buscando o Espírito Santo, e aí aquele monte de gente vai orar em cima dela, e fica, oh, fala glória bem rápido, glória, 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 fala até você fica, falou em línguas, foi batizado no Espírito Santo, aleluia! Não é assim na lei? O que diz a palavra? Ninguém pode dizer Senhor Jesus. Você só pode dizer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida se for pelo
Espírito. Quer dizer que quando alguém confessa Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo já entrou na vida dele. Senão ele não poderia fazer isso. E quando o Espírito Santo entra, entra no Espírito que estava morto. E agora é um com o Espírito de Deus, o seu Espírito. O seu Espírito que estava morto é vivificado. E é por isso que você diz agora, Senhor Jesus, meu Salvador, meu Deus, amém. Aleluia, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Ai, Jesus. Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, diga amém. Deus enviou ao nosso coração. Enviou ou enviará? Já enviou. Ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Amado, você já era filho. Agora você tem o Espírito Santo. Agora você pode clamar a Deus e Deus te ouve. Você já é um abençoado, você já é um sacerdote real. 2 de Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? Os muitos. Porque se Ele quisesse que todos fossem salvos, Ele salvaria todos. Porque ninguém pode impedir a vontade de Deus. Amém? A Bíblia diz, quem jamais resistiu à sua vontade? Se Ele quisesse salvar a humanidade toda, Ele salvaria, Ele é Deus. Lembra-se de Judas Iscariotes? Ele disse, olha, um de vocês é diabo. E Jesus ainda tentou ser ameno com ele, que come aqui com a gente, fica quieto, torta papo, não sei o quê. Né? Fez aquela política da boa vizinhança, não, mas não era para salvação. Ele foi e fez o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz, para que se cumprisse a Escritura. Filho da perdição, Judas Iscariotes. Não era para salvação. 1 Timóteo 2:4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos quem? Os muitos que ele predestinou antes da fundação do mundo. Isaías 46:10, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei quanto da minha vontade? Toda a minha vontade. Então não é a vontade do homem que prevalece, é a vontade de Deus. 1 Timóteo 4:10. Ora, é para esse fim que lutamos, que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ih, bispo, agora confundiu minha cabeça. Amado, Deus tem muitos para salvação. Mas tem um grupo, dentre os muitos, e você está nele, eu também, que são chamados de fiéis. A verdade é que tem muita gente que vai para o céu, mas que dentre essa muita gente, tem os fiéis? Tem. E eu estou entre o grupo dos fiéis. E você? Amém, graças a Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 5:14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos quem? A igreja. Jesus morreu por todos os muitos que formam a sua igreja. 1 de João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nossa, que mundo inteiro? Para todas as ovelhas de outros apriscos. Os irmãos estão entendendo? Para a gente não achar que a salvação é exclusividade nossa. É de todas as ovelhas, porque o Senhor deu o seu sangue por todas as ovelhas. Amém? Romanos 9. Tem gente ainda achando que é injustiça? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, o homem que use o seu livre-arbítrio. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Amém? Quem que é soberano, o homem ou Deus? Para encerrar, Provérbios 3, 21 e 22. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. O que você aprendeu, viu, não deixe isso escapulir, né? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Isto aqui é bom siso. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Vida. O que você está recebendo é vida. É isto que tira as pessoas das amarras da lei. É isto que tira as pessoas das amarras da tradição religiosa.
Tira as pessoas do desespero, tira as pessoas da angústia, tira as pessoas do vácuo, tira as pessoas do vazio em que elas vivem. A quem Deus chama de meus, a quem Deus chama de muitos, minhas ovelhas, Ele diz, das minhas mãos ninguém as arrebatará. Receba isto para a sua vida, isto é parte da reforma protestante que nós estamos levando para o mundo inteiro. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Bispo Rai, bênção final, oração e vamos para casa dormir como gente. Tem essa expressão, não tem? Dormir como um passarinho? Quando eu vi passarinho dormindo, eu disse, nunca mais eu vou falar um negócio desse. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Jesus, que cai como bálsamo em nosso coração. Sabemos, ó Deus, da nossa filiação, sabemos que somos eleitos, ó Pai, predestinados desde antes da fundação do mundo e pertencemos aos muitos pelos quais Tu derramaste o Teu sangue na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, a Tua mensagem nesta noite, como não poderia ser, ó Deus, trouxe felicidade, trouxe certeza ao nosso coração, trouxe alegria, ó Pai, porque pudemos recordar, ó Deus, daquela obra grandiosa que Tu fizeste nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, saímos desse santuário, ó Deus, com o nosso ânimo revigorado, amém, com as nossas forças refeitas, ó Deus, Senhor, prontos, ó Pai, para enfrentar uma sexta-feira, Jesus, graças a Deus, de vitórias, amém. Ó Deus, Tu nos fizeste mais que vencedores, amém. Somos ó Deus, e declaramos, ó Pai, que todos os nossos inimigos, amém, Senhor, já caíram aos nossos pés. Já, Tu és maior, temos grandes Senhor, oportunidades, ó amém, Pai, de vermos a Tua glória e a Tua amém, graça maior é o que está em nós do que o que está no mundo, sabemos que assim Senhor será, Jesus. Amém, Jesus. Porque Tu és Deus soberano, amém, Senhor, das glória nossas Deus, vidas. Aleluia. Tu és Deus sobre tudo, amém, e sobre Senhor, todos. Amém, por isso nós Jesus declaramos, amém, e a graça Senhor será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, e as ovelhas do Senhor que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças Glória a Deus. Aleluia. Amém. Passamos amém do horário. Eles vão tocar alguma coisa baixinho. Você vai cumprimentar o seu irmão aí, dar um abraço gostoso. Agora você tem repertório, tá? Triste é não ter repertório. Na lei é Deus te abençoe. Né? Vai com Deus, se Deus quiser. Você tem repertório, diga, você é um amado, um eleito, escolhido, uma pedra viva, um predestinado, um vitorioso, mais que vencedor. Seu nome está escrito no livro da vida. Deus morreu por você, derramou o seu sangue, você faz parte dos muitos. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus.